Nosso primeiro entrevistado é Adilson Araújo, que é o presidente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Olá, Adilson, prazer te receber. Tudo bem com você? Eu, por enquanto, Acho não ouço o Adilson. eu Você me também não ouve, escuto. Adilson? A gente seguiu a Será que... regra. Vocês sempre Agora sim. pedem para a gente manter desligado, então eu esqueci. Mas eu estou aqui, É a É a frase força do mais, é a hábito. frase mais dita dessa e pandemia. Liga o microfone, por favor, não é? traz muita felicidade poder me reencontrar com a TVT, com a Thalita Gale, com a Ana Flávia, toda a equipe, com o Cristiano Zanin, com a Lucinéia, com a Juliana, com o nosso ministro Temporão, com a Tulipa Ruiz, e dizer assim da minha felicidade, do meu encantamento, assim, Brasil pela democracia, é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. Em tempo de pandemia, a democracia, ela anima nossos corações. Eu diria que é o oxigênio para a gente seguir vivo, né? Eu ouvi hoje em reportagem alguma coisa que sugere um processo de desdemocratização. Me parece que isso tem singularidade com aqueles ventos do conservadorismo que sugeriu uma primavera árabe, um Ocupa Wall Street e as jornadas de junho, que resultou numa avalanche neoliberal, que trouxe um ranço contra os povos indígenas, contra os povos periféricos, contra os LGBTI, que mais, contra aqueles que defendem um Brasil mais humano e menos desigual. A democracia, ela reclama uma condição de igualdade. O Brasil de hoje pertence a uma minoria rica que concentra de forma exagerada tudo aquilo que é produzido fruto do suor da classe trabalhadora. Thalita Gale e Ana Flávia, nós não podemos conceber que é razoável que 1% dos ricos detenham 28% da riqueza nacional. 10% concentre 43% da renda nacional. O retrato do Brasil, que reivindica, que proclama a democracia, não pode se confortar com a condição de quase 80 milhões de brasileiros em idade ativa. Pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem produzir, mesmo na pandemia. Aliás, na pandemia, respeitado o isolamento, o protocolo, a segurança, se garantido a testagem, o álcool gel, os EPIs, as coisas vão funcionar normalmente. O novo normal, ele deve excluir as teses do negacionismo, do diversionismo, da intolerância. Portanto, eu sou daqueles que comungam que a democracia ela é o extrato daquilo que sonha o nosso povo enquanto um dia mais humano, um dia digno, um Brasil próspero. Um Brasil próspero. Eu sou de Salvador. Estou hoje residindo em São Paulo. Mas me entristece viver na 10ª cidade mais rica do planeta e ver o nosso povo virar lixo para buscar uma forma de sobrevivência. Isso não deve existir. A democracia reclama muito mais. Eu até falava com meu filho assim: a democracia é muito mais do que o Black Lives Matter ou até mesmo do Icambrise. Vidas negras importam, mas importam a vida de todo mundo. E todo mundo quer respirar.
Nós não queremos mais nos deparar com aquela situação daquela criança, o Aylan Kurdi, filho de sírios, que, que apareceu na praia em Bodrum, na Turquia, vítima da opressão, da intolerância, da xenofobia, de uma crise migratória que impacta o mundo e que o Brasil não é distante de nada disso. Nós precisamos nos incluir no ciclo de um tempo contemporâneo que reclama diversidade, igualdade, soberania e muita democracia. Adilson, você falou sobre o Brasil pela democracia durante a sua fala agora. Você está com a camiseta Brasil pela Democracia. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, que demorou para ser construído e muitas entidades fazem parte, as centrais sindicais, artistas, intelectuais. Como que foi a construção desse movimento e quais as principais pautas de fato? Thalita Galli, Ana Flávia, eu sei que o tempo é curto, mas eu quero acelerar. Entre 1539 e 1542, quando os nossos índios se rebelaram e disseram assim, eu não topo servir a essa elite branca europeia, eles não foram buscar na Europa, não. Eles foram à África, em Benin, Dakar, Daomé, e escravizaram os seres humanos e aqui buscaram a servir o engenho. Em 3 de maio de 1888, 3 séculos e meio depois, a gente vê assinado uma Lei Áurea. Da Lei Áurea para a gente chegar à Constituição Cidadã e romper com a ditadura militar instaurada em 64, nós levamos 100 anos. E nós alcançamos um ciclo de mudanças importante em 2002 que impactou substancialmente na vida do nosso povo. Era dezembro de 2014 que o Brasil se encontrava na condição de um dos países com a menor taxa de desemprego do mundo. O ciclo mudancista do Brasil fez tirar da linha de pobreza mais de 40 milhões de brasileiros. Nós devemos ao presidente Lula, nós devemos, em parte, à presidenta Dilma. A classe dominante não aceitou. Ela proclamou o fim de um ciclo de mudanças que impactaram para melhor. É claro que o Brasil, pela democracia, ele é parte de uma construção que hoje eclodiu na sociedade. Todos nós reclamamos o quê? O direito de ter um Brasil a serviço de todos. Não é razoável os bancos, eu sou bancário, funcionário do Itaú, e assim, quase 80 milhões de brasileiros em idade ativa procurando emprego e não acham. Aí o governo desloca 1 trilhão e 200 bilhões para socorrer os bancos. Existe algo de errado nisso aí, né? Falta álcool gel, falta equipamentos, falta hospitais, faltam leites, falta já papelão, falta latinha para embalar cerveja. Ou seja, o Brasil, que tem muita força e capacidade de desenvolver força produtiva, se dá o direito de atingir um patamar de 3 milhões de barris diários no pré-sal e encher os navios e entregar aos Estados Unidos para refinar o nosso óleo. Aí a gente paga o GLP mais caro, é o absurdo do preço do botijão de gás, a gente paga a gasolina mais caro e deixa de gerar emprego, fecha as refinarias, ou seja, destrói a cadeia produtiva do petróleo, põe fim ao sistema de petróleo, entrega às empresas estratégicas. A privatização, ela mata, ela faz o nosso povo agonizar. E quem viu o resultado de Brumadinho e Mariana pode ter ciência que o problema não é tecnológico, né? Até porque tudo que a Vale poderia fazer e deveria fazer era investir na tecnologia 3.0, na quarta revolução, na 5G, e secar aquele diabo daquele rejeito e não criar aquele absurdo que destruiu vidas, que destruiu o meio ambiente e que tem um impacto que vai gerar anos e anos para a gente recuperar. Então, assim, esse Brasil que se segura na renda básica emergencial, e a gente precisa levantar em alto e bom som
que não teria outro meio, ou seja, a recuperação da economia, ela passa também sobremaneira pela manutenção da renda básica emergencial. Democracia reclama assistência ao povo humilde, o povo pobre, aqueles que mais necessitam. A democracia, ela não deve ser vista como democratismo, uma coisa que só serve à classe dominante, a uma burguesia que está muito pouco ou quase nada preocupado com o futuro do país. O Brasil que nós queremos é muito, 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 muito um Brasil mais humano, menos desigual, e eu penso que nós temos condições para reunir, né, evidentemente, essa condição. Isso vai demandar um esforço como é assistido hoje pelo Brasil pela Democracia, pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, e entre tantas outras iniciativas que se somam a esse desejo da gente fazer com que o Brasil seja uma nação próspera, a nação que dê espaço para um programa como esse, que precisa, evidentemente, encontrar o justo e correto financiamento para que a gente possa ter voz, porque o povo não tem voz, né? Há um garrote. A elite determina quem fala para o povo, e essa elite só fala o que ela quer. A gente não quer assistir a reprodução como é o nome? Aquele filme norte-americano, Indomada Sonhadora, que retrata a tragédia do Katrina, né? A reprodução da miséria. A gente quer viver e ser feliz, a gente quer permitir que o povo possa ter o direito a um café da manhã, a um almoço, uma janta, estudar, se formar, se qualificar e ter um emprego digno. Porque essa balela de dizer que o Brasil parou porque não tem mão de obra qualificada, isso é um destempero, é um desvaneio, é algo que não se assenta a um Brasil democrático, livre e soberano. A democracia é um pressuposto fundamental e eu penso que o Brasil, pela democracia, ele conclama o nosso povo ao direito à liberdade. Anilson, aproveitar como gancho, você mencionou a questão de privatização, venda das empresas públicas a preço de banana. A gente está vendo ultimamente a questão dos Correios, né? Que é uma das empresas aí nessa listagem do governo Bolsonaro, da equipe econômica Jair Bolsonaro. Vocês estão como interlocutores, né? Estão aí a par da movimentação. Gostaria que você desse uma atualizada bem rapidamente para a gente também ver que pé que está, né? Eles tiveram uma reunião sexta-feira passada, não entraram no acordo, e agora, os próximos passos? Vamos lá. Então, assim, o Paulo Guedes, um economista mal sucedido, primeiro que é bom sempre parafrasear. O Paulo Guedes, ele aumentou de uma condição que levou com que o Chile fosse o país no nosso continente com maior incidência de idosos praticantes do suicídio. Portanto, a reforma da Previdência, que teve o aval do Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, colocou o Chile nesse triste dado estatístico. Segundo, que a ambição do Paulo Guedes é privatizar tudo. Ele já disse que as respostas econômicas para o país retomar o crescimento econômico é vender tudo. Ele quer vender o Banco do Brasil, quer vender a Caixa Econômica, quer vender a Eletrobras, quer vender a Petrobras, quer vender a água, que é um patrimônio da humanidade. Portanto, assim, nada do que o Paulo Guedes sugere, pode ter certeza, não adianta você ir ao Poço de Ipiranga. É o único lugar que você não vai encontrar nada, é no Poço de Ipiranga do governo Jair Messias Bolsonaro. E assim, os Correios é fundamental. Por que é fundamental? Eu tenho comorbidade, eu precisei de um medicamento. Você sabe quem trouxe um medicamento à minha casa? O trabalhador dos Correios. Em fevereiro, diante das chuvas que destruíram
o estado da Minas Gerais, o governador Zema disse: jamais teríamos condições de dar assistência no estado de calamidade que nos encontramos sem o apoio dos Correios. E os Correios é parte dessa construção. O presidente da Amazon se transformou em um trilionário. Ele chegou a ganhar na pandemia, em um dia, 1,3 bilhão, fruto do trabalho desenvolvido, desempenhado de trabalhadores nos Correios, que fizeram de tudo para lhe entregar uma garrafa de vinho, lhe entregar um celular, lhe entregar um medicamento, lhe entregar uma roupa, ou seja, propiciar com que você não ficasse desassistido. Essa é, entre tantas categorias essenciais, uma das que mais sofreram. São mais de 130 trabalhadores nos Correios, vítimas da Covid, que vieram a óbito. Então, assim, privatizar os Correios, uma empresa lucrativa, né? Até porque, aqui para nós, né? O consórcio que derrotou a Dilma, ele segue operando, né? O TST, numa sentença normativa, disse: o acordo dos Correios vale por 2 anos. O ministro Dias Toffoli, de forma desavergonhada, com todo respeito ao ministro, me perdoe, ministro Dias Toffoli, mas o fato é o seguinte: ele não deveria ter tomado para si o direito de anular um direito sagrado. O trabalhador abrir mão, o trabalhador dos Correios abriu mão de ter como dependente no plano de saúde o pai e a mãe. Decidiu voluntariamente pagar o plano de saúde 30%. Tem trabalhador dos Correios que recebe R$2.000 e paga R$800 de plano de saúde. Aí o que acontece? O Dias Toffoli diz o seguinte: não vale o que o Correio determinou, metade, metade. Ou seja, eles querem entregar isso às empresas privadas. Então, assim, o retrato da privatização é de um governo ultraliberal que vai arando terra para transformar o Brasil numa nova colônia. E assim, nem eu, nem você, nem ninguém está disposto a ser garçom de norte-americano, com todo respeito aos americanos. Chega, basta. O Brasil do século XXI precisa ser um Brasil vocacionado a desenvolver força produtiva, a gerar emprego, a distribuir a renda e assistir o povo, que é esse povo que trabalha, que labuta, que quer ter o direito de ser feliz. Diria o nosso mestre Paulo Freire: a esperança é revolucionária e nós não devemos nunca abandonar, sob hipótese alguma, a bandeira da esperança.